Olá pessoal, hoje vou te ensinar a minha versão do legítimo bolinho de bacalhau. Bora aprender! Olha gente, e aqui eu já tenho azeite e o alho, que eu dei uma dourada. Estou adicionando a cebola, olha, bem douradinho, bacana. E aqui eu já aproveito para colocar um pouquinho de sal e vamos refogar até dar uma murchada. E agora a gente vai adicionar, olha, o bacalhau. Eu só quero lembrar que eu estou fazendo aqui meia receita dessa que vocês têm aí, tá? Vou só envolver, olha. E para você que tem uma certa dificuldade em tirar o sal corretamente do bacalhau, né? Para não perder o seu prato, nem de mais, nem de menos sal, porque realmente não pode acontecer isso, né? Então eu vou deixar o link para vocês aqui, olha lá, para você assistir o vídeo de como cuidar e lidar com esse bacalhau perfeitamente, para qualquer tipo de bacalhau. Aqui eu vou dar mais uma refogada, olha, até que esse refogado fique bem sequinho. Prontinho. Aí, o que nós temos que fazer? Isso é bastante importante, olha, que o refogado de bacalhau e depois a batata e o que a gente for utilizar, na hora de preparar a massa propriamente dita, estejam bem frios. Se você pegar aqui e colocar a batata nesse refogado quente, não vai dar muito certo, porque vai criar água e você vai ter um resultado final de um bolinho muito complicado até de modelar. Olha, e já começa a dar água na boca. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Faz a inscrição no canal, só clicar no inscrever. Clica também em cima do sininho para você ficar por dentro das novidades. E para todos que já chegaram, né, e para você que está chegando, deixe seu like, mande seu comentário e compartilhe em suas redes sociais sobre o canal Sabor de Festa do chefe Álvaro Rodrigues, para a gente continuar crescendo, graças a Deus e a cada um de vocês. Aqui está o nosso refogado de bacalhau, que eu deixei no freezer por uns 10 minutos, só que aqui ele já voltou com uma carinha nova. Então é outro? Não, é o mesmo. O que eu fiz? Depois dele frio, eu só dei uma pulsada no processador, sem esmigalhar demais. Olha, deixei até um pouquinho dele sem pulsar para vocês verem a textura que ele estava, tá vendo? Esse aqui não tem problema, vou até misturar. Por quê? Porque você pulsando, ele vai ficar mais fino, ele dá mais liga, o seu bolinho não corre o problema de estourar, nada disso acontece. Existe uma técnica muito antiga, né, que eu nunca fiz, justamente para você que não tem o processador, né? Então, o que diz essa técnica? Você pega o refogado frio, põe no meio de um pano. Eu pegaria, na verdade, olha, um paninho desses aqui de cozinha, tá vendo? Esse aqui, colocaria o meu refogado até gelado aqui, e aí a gente ouve dizer que as pessoas batem contra a mesa, contra a parede, e o bacalhau vai se desfazendo, mas não com ele gelado, pode ser ele até morno, porque aí é mais fácil dele quebrar. Então fica aí essa dica muito antiga e que com certeza é funcional, ok? Para finalizar a nossa receita, que nós já estamos muito próximo disso, eu tenho aqui então, olha, aqui para você ter ideia, gente, olha que espetáculo. Quer dizer, somou com a cebola e tudo mais, eu tenho 250 gramas de bacalhau já de salgado, né, limpo, cozido assim, a gente fala abafado, não é? Tá aqui então. Aí nós temos, olha que espetáculo isso, é a minha versão. Eu tenho aqui batata e eu tenho aqui mandioca. Ah, eu não gosto de mandioca, então faz só com batata. Ah, eu prefiro fazer só com mandioca. Também está tudo certo. Como uma amiga minha diz, o bolinho de bacalhau é seu, você tem opções e faz como você quiser, não é? Mas eu deixei também uma dica aqui, olha, quando eu espremo a batata quente ainda e espremo também a mandioca, eu faço isso aqui, olha, na nossa pedra de trabalho, conforme vai espremendo, eu vou apertando dessa forma e eu só vou usar ela como ela está aqui, ou seja, completamente fria. Então aqui eu tenho a batata e aqui eu tenho a mandioca. Olha aqui, que bacana isso. Eu vou colocar também ovo, a receita não pede muito ovo,
porque senão às vezes acontece de ficar um bolinho mais molinho, pode encharcar. Salsinha, olha. Aí tá ficando bom, hein, minha gente? Coisa deliciosa. Hoje a nossa amiga veio trabalhar por minha conta, viu? Não é no geral, não. Tenho aqui noz moscada, só para dar um sabor gostoso a mais. Pouquinho de pimenta do Reino Branca, tá aqui. Se você tiver de molho também pode ser. Vou temperar agora aqui, olha, eu estou temperando como se fosse a mandioca e a batata, com flor de sal, da Bombay ou sal. E a gente vai agora fazendo o quê? A gente vai envolvendo esses ingredientes todos até obtermos uma massa bem homogênea, e aqui vai ser com a mão mesmo, olha. Olha que linda a massa, gente. Se você reparar, olha, esse é um bolinho de bacalhau modelável. A massa, ela modela. Não é aquele mais mole de pingar, não é? Eu particularmente prefiro mais nesse ponto, porque ele realmente fica daquela forma como a gente quer. Crocantezinho por fora, bem sequinho, e aí sim faz o maior sucesso. Ó, maior sucesso também, uma dica que eu vou te dar agora, que ainda vou contar um outro exemplo que vai ajudar muito o seu dia a dia. O que eu tenho aqui? Você tem aí na receita uma pequena porção ou de farinha de rosca ou de farinha panko. Você fala, mas o meu bolinho não leva nada disso. Pois é, mas são caminhos que a gente percorre para ter um resultado final muito bacana. Pode ser que a maioria não coloque, mas fica aí só a dica. Se você não quiser pôr, não põe, tá? Então eu tenho aqui, olha, a farinha panko. Ela vai ser colocada nesse momento com qual intuito? Olha, apenas de agregar um pouco mais de textura, não deixar ele úmido pela batata, porque você sabe, isso aqui agora vai gelar e a batata pode começar a querer soltar um pouco de umidade. Então essa farinha de rosca normal ou farinha panko, ela vem contribuir desta forma para esse estilo de bolinho de bacalhau. Ó, eu vou fazer... Sujar minha mão sujar não, né? Utilizar a minha mão novamente. Olha, se você reparar, meu Deus do céu, se for de repente um redondo, olha aqui, olha para isso, como ele modela perfeitamente. E agora sim, eu vou colocar de volta na nossa tigela. E aí o exemplo que eu queria te dar, sabe qual é? Uma coisa quase, às vezes, desesperadora. Você vê lá um recheio delicioso, cremoso, de uma receita aqui do Sabor de Festa de frango, para você fazer um empadão, uma torta, seja lá o que for. Aí você colocou esse recheio um pouquinho para gelar, para você espalhar melhor, tal, e você repara na hora de montar a sua torta que o recheio ficou meio mole. Olha para isso. Já aconteceu com você? Com todos nós, não é? Então, o que acontece com aquele recheio que você fala assim, puxa, eu precisava dele um pouquinho mais encorpado. Aí a pessoa imagina voltar com isso para a panela, ferver de novo. Então não, dá muito trabalho. Sabe o que você faz com ele frio? Basta polvilhar uma colher de sopa de farinha de rosca, no máximo 1,5, espera uns 15 minutos, pronto, o seu recheio já chegou no ponto que você queria. Dica de ouro só para você que está nos assistindo agora. Fica aí que eu já usei e de vez em quando também uso essa dica e funciona muito bem. Olha, aqui então eu tenho a massa pronta, nós vamos fechar e na volta, vou levar para a geladeira, volto já para a gente fazer a modelagem final dos nossos bolinhos de bacalhau. E para você que está sempre inovando o seu cardápio, seja para a família, seja para os amigos, ou mesmo para o seu face venda, né? Ou numa cantina que você tem, um restaurante, olha o que eu te proponho. Esta linda apostila com nada mais, nada menos do que 39 pratos. Vou mostrar para vocês aqui os cardápios todos. Olha, são nada mais, nada menos do que 13 cardápios. E aqui nós temos de tudo um pouco, gente. Olha, cardápios de peixe, cardápios de italiano, olha só. Polentas, frangos, enfim, é uma infinidade realmente de delícias. E se você tiver interesse em ter esta obra, essa coletânea, são 39 pratos, olha que maravilha,
13 cardápios, aqui só não tem as sobremesas. Então você manda para nós uma mensagem por escrito para o nosso WhatsApp 11 95551 0698, escrevendo: tenho interesse na apostila de almoços e jantares. Em seguida alguém entra em contato com você para dizer como você faz para ter esta belezura em mãos que vale muito a pena, de ponta a ponta do ano, para você utilizar, olha, em todas as suas festividades. Fica aí essa dica de ouro para vocês. Muito bem, aqui eu já adiantei um pouquinho, mas vou fazer tudo novamente na sua frente. Olha a delicadeza desses bolinhos, que coisa mais deliciosa, mais bem feitinhos. Então o que nós temos? Eu acabei, tem uma balancinha de precisão, mas não é nada necessário. Então eu tenho aqui, olha, 30 gramas de massa, tá? E o rendimento para essa receita que eu estou fazendo com vocês vai ser de 24 unidades, olha, 2 dúzias. Então o primeiro ponto, você vai pesando, tá aqui. Se pegar na mão também tá tudo certo, não tem balança, não tem problema. Faz uma bolinha, olha, bem redondinha, passa na farinha de rosca, olha só. Aí volta aqui para a palma da mão e você faz este movimento, ó, aqui. Pronto, uma coxinha. Tá, mas eu não quero coxinha. Eu quero um bolinho tipicamente desse de bacalhau. Então aí eu faço outro biquinho, ó, tá aqui. E aí, novamente, passo pela farinha de rosca e vou ter ele aqui. Olha só, para você ver. Se você reparou, ali eu tenho, ao lado dos croquetes, ou melhor dizendo, dos bolinhos, eu tenho um no formato de bola, que também é muito legal. Olha, você faz dessa forma, empana. Empanar, se você reparou, é só na farinha de trigo. A gente não vai usar hoje a nossa mistura mágica para salgados. Tá aqui, olha, eu tenho ele aqui. Importante nesse momento, cobre, leva para a geladeira e não frita antes de 2 horas. Ele precisa dar essa descansada, deixar gelando um pouco, ou você deixa para o dia seguinte também, e na volta a gente já volta fritando e eu te mostro como é que é o ponto certinho para você ter isso gostoso e crocante. Até já! E na hora da fritura, é importante dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui o óleo até a metade da altura da panela. É bem bacana você usar uma panela não muito grande, olha só. Então você coloca com cuidado, vendo? Dessa forma, vou colocar aqui uma meia dúzia mais ou menos, tá ótimo. Você vê, olha, tá frigindo muito, diminui o fogo, faz esse movimento para o óleo não ir para fora, que eu sei que não vai, porque o volume de óleo não é tanto. E aí não mexe por alguns segundos, olha, uns 10 segundos, foi o que já passou. Aí você apenas solta ele do fundo, sem cutucar, e aí a gente vai aguardar que ele doure. Olha lá, gente. Segura a panela, olha, escorre dessa forma, tá aqui. Mas são bonitinhos, olha. Eu vou só fritar agora aquela bolinha que eu quero que você veja também. E vou pôr mais um. E eu vou e volto. Uma belezura da mesma forma. Olha só, gente. Tá aqui. A bolinha é no mesmo peso. E aqui é o seguinte. Você que vai estar aí servindo para sua família ou para o seu cliente é fritar e servir imediatamente. Então eu não vou perder essa oportunidade, não é? Você vem comigo? Olha lá. Deixa eu pegar esse aqui da pontinha que já deve estar um pouquinho mais morno. Vamos lá? Você já chegou? Ó. Câmera, por favor. Olha. Gente, olha para isso. Olha a textura. Nossa Senhora. O que nós temos aqui, meu Deus? De novo, câmera. Olha. Olha o bacalhau todo desfiadinho, gente. É bom demais. Crocante por fora
bem cremoso por dentro, bem macio, bem gostoso, saborosíssimo. E esse sabor, eu deixo novamente esse recado, o segredo desse sabor tão acentuado e delicioso do bacalhau está lá no vídeo de como você tira o sal corretamente. Então você que ainda não assistiu, nós deixamos o link para você e não deixe de assistir para você não tirar nem demais e nem ele ficar salgado. Uma especialidade, com certeza, bolinho de bacalhau é algo que todo mundo gosta, uma especialidade portuguesa, não é? Que vai fazer o maior sucesso na sua vida em qualquer situação. E eu me despeço por aqui, dizendo que sempre tem novidade para chegar, e você que está chegando, faz a inscrição no canal agora, deixe seu like, mande seu comentário e compartilhe com seus amigos sobre o canal Sabor de Festa do chefe Álvaro Rodrigues. E para todos, bolinho de bacalhau, na Semana Santa e domingo de Páscoa e Natal, seja qual for a festividade. Beijo grande, gente, fiquem com Deus e até muito breve. Tchau, até mais.